Você vive em um mundo cheio de vozes. Umas te chamam para o sucesso, outras para a segurança, outras ainda para o prazer e a autorrealização. Mas em meio a toda essa cacofonia, existe uma voz que soa desde o primeiro instante da sua existência. Ela te chamou na infância, te levantou na juventude, te perseguiu no silêncio das noites. E mesmo quando você tentou abafá-la com a correria da vida, essa voz continuou esperando. Não com acusação, mas com amor. Não com ira, mas com esperança, de que ao menos uma vez você parasse e se perguntasse, diante de qual trono você estará um dia? Esse dia, que não está marcado no seu calendário, mas já foi escrito nos livros de Deus há muito tempo, se aproxima sem alarde, sem avisos. Você não poderá apressá-lo, nem adiá-lo, nem evitá-lo. Ele virá com precisão imutável por circunstâncias, doenças ou conquistas. E naquele dia você não estará diante da opinião dos homens, nem dos seus olhares, mas diante daquele que não vê a aparência, mas o coração. Diante daquele que não se deixa enganar pela aparência de piedade, nem se impressiona com o conhecimento das Escrituras. Estará diante daquele que te conhece melhor do que você mesmo. Você não estará diante do mestre que pacientemente ensinava, nem do pastor que te guiou pelo vale, nem mesmo diante do amigo que perdoou repetidamente. Você estará diante do juiz que não erra, não esquece, não se confunde. E então não haverá segunda chance, nem tempo para recontar sua história, nem oportunidade para explicações. Porque naquele julgamento tudo já será revelado, tudo já será conhecido. E nesse grande e último dia, soará uma pergunta que fará tremer anjos, demônios e sua própria alma. O que você fez com o meu filho? Não será uma pergunta sobre como você era aos olhos dos outros, nem sobre quantos ministérios liderou ou quanto ofertou. Não será uma tentativa de te acusar, mas uma exposição da essência. Uma verdade que não pode ser escondida por discursos corretos ou gestos religiosos. Porque tudo que não nasceu do amor por Cristo será queimado. Tudo que não foi fruto de um relacionamento vivo com Ele se desfará como pó. E então ficará claro a quem realmente pertencia o seu coração. Você poderá dizer que foi uma boa pessoa, e talvez tenha sido mesmo. Você ajudou, teve compaixão, foi justo e honesto. Mas isso não é suficiente. Boas obras não redimem o pecado, não purificam a consciência, não nos reconciliam com Deus. E então, você ouvirá que somente o sangue de Jesus, somente a cruz, somente o sacrifício do Cordeiro foi o único fundamento do perdão. E se você passou ao lado disso confiando em seus próprios méritos, então rejeitou o único caminho. Você poderá dizer que serviu, ensinou, guiou, inspirou outros. E talvez tenha sido um líder reconhecido, uma autoridade na comunidade, uma pessoa respeitada e firme. Mas se por trás de toda essa atividade não havia uma crucificação pessoal, uma fé viva, um coração quebrantado e uma dependência da graça, você ouvirá algo terrível. Nunca te conheci. Porque é possível falar em nome de Deus e não pertencer a Ele. É possível carregar o seu nome nos lábios e manter o coração longe. E haverá aqueles que não tentarão se justificar, não listarão seus méritos, não falarão de quantas orações fizeram ou do que sentiram. Simplesmente dirão, eu acreditei na tua palavra, me prostrei aos teus pés. Sabia que não era digno, mas me agarrei à tua graça. Eu vivi, não porque podia, mas porque tu me salvaste. E sobre esse soará uma voz, não de julgamento, mas de alegria. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa pergunta não é um símbolo, nem uma retórica, nem um recurso teológico. É o alicerce de todo o destino humano. É fogo que atravessa a alma. É espelho onde não se reflete o rosto, mas a eternidade. E se hoje você não sabe o que responderia, se você tem dúvidas, incertezas, se não sente que está vivendo para Ele, então ainda há tempo para se curvar e dizer, eu me entrego a Ti, não com palavras, mas com a vida. Porque o amanhã pode não chegar. Porque essa pergunta não vai esperar. Porque naquele dia em que você estiver diante de Cristo, só uma coisa importará. O que você fez com Ele? E essa resposta já está sendo escrita agora. A cada passo, a cada decisão, a cada escolha entre você e Ele. Quando estiveres diante do Criador, seu olhar não se deterá na aparência, não nas tuas palavras, nem na imagem que passavas, nem no conhecimento que adquiriste. Ele atravessará tudo, até o mais profundo, aquele lugar onde talvez nunca tenhas ousado olhar. E então soará uma pergunta clara e ardente, impossível de ignorar. O que fizeste com aquilo que eu depositei em ti? E não adianta perguntar do que ele está falando, porque tudo, absolutamente tudo,
Foi um presente dele. Cada respiração, cada inspiração, cada talento, cada encontro, cada palavra, cada oportunidade, cada contato e até mesmo cada pensamento. Nada disso foi teu por mérito. Ele não te confiou esses dons para que os guardasses, muito menos para que os usasses em benefício próprio. Ele esperava frutos eternos e não passageiros, nascidos daquilo que colocou em tuas mãos. Cristo falou sobre isso com clareza. A parábola dos talentos não deixa espaço para desculpas. Aqueles que arriscaram e multiplicaram o pouco que tinham foram recompensados. Mas aquele que apenas preservou o que recebeu, por medo de perder, foi chamado de mau e preguiçoso. Não por ter feito o mal, mas por não ter feito nada. E isso bastou para ser rejeitado. Pensaste que Deus te perguntaria sobre o teu status ou reconhecimento público? Não. Ele perguntará: foste fiel naquilo que era de ele, mas estava sob tua responsabilidade. É nesse ponto que muitos tropeçam, porque constroem reinos próprios, e não o dele. Falamos sobre Deus, e criamos marcas. Oramos pela vontade divina, e vivemos buscando aprovação. Servimos, mas esquecemos para quem. Então virá a segunda pergunta, mais profunda. Não será sobre teus dons, nem sobre tua posição ou conhecimento. Ela atravessará tuas defesas e atingirá o alicerce. Como trataste meus irmãos menores? Talvez conhecesses doutrinas, citasses a Escritura, subisses ao palco e conduzisses multidões. Mas se passaste direto por aqueles que sofriam, que tinham fome, que estavam sozinhos, passaste direto pelo próprio Cristo. Porque tudo o que fizeste a um desses, fizeste a ele. Ele não espera performances, espera compaixão. Não pede serviço vistoso, mas um coração disposto a amar sem interesse, sem cálculos, sem retorno. Serás capaz naquele dia de dizer que amaste, de verdade, não em palavras ou diante dos outros, mas em silêncio quando ninguém via, quando o amor te custava esforço, descanso, tempo? E então virá a terceira pergunta, da qual não há como escapar. E não serás tu quem dará a resposta, será a tua vida. Não tuas falas, nem tua biografia, nem o cargo que ocupaste. Cada silêncio, cada desvio, cada mais tarde, cada não quero, responderão por ti. Tudo será revelado como um livro aberto. E ele não perguntará o que diziam sobre ti. Ele perguntará quem tu eras de verdade. Você será capaz de permanecer firme diante da verdade da qual não se pode escapar. Olhar para o âmago da sua alma, onde se escondem os medos, os desejos e o cansaço da fé, e admitir o que você empurrou para as sombras por tanto tempo. Isso não é apenas um desafio, é um confronto com a realidade, capaz de destruir por completo o seu mundo interior habitual, para então erguer algo verdadeiro, uma casa sobre a rocha, onde habitam o sacrifício e o amor. Você já se perguntou o que significa ser justo diante de Deus, não bom pelos padrões do mundo, nem apenas crente que sabe quando levantar, quando orar, quando dizer amém, mas verdadeiramente, até o sangue e o suor, santo. Quantas vezes você se convenceu de que basta seguir os mandamentos, evitar os pecados mais evidentes, ser educado e generoso? Mas e se tudo isso for apenas uma fina crosta escondendo o medo de confiar plenamente? Paulo não deixa espaço para ilusões. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Todas as nossas justificativas são pó nos olhos, fumaça, véu que esconde a dolorosa verdade. Não estamos apenas perdidos, somos acorrentados pelo pecado, prisioneiros do próprio coração, incapazes de nos libertar sozinhos. Sem a graça, somos cegos, surdos, mortos. Quem é você diante do rosto de Deus? Um crente por hábito? Um respeitado membro da igreja? Ou alguém que deseja não a glória, mas o próprio Cristo, e está disposto a entregar tudo para estar com Ele? Porque Deus não aceitará seus esforços se neles não houver amor. Ele não busca suas conquistas, ele busca um coração disposto ao sacrifício. Não para o palco, não para aplausos, mas por aquele que morreu por você. Você consegue suportar essa revelação, que sua religiosidade sem amor não é nada? Que o nome de Jesus nos lábios, sem intimidade com ele, pode não salvar, mas ser testemunha contra você? Muitos ouvirão, nunca vos conheci. Por quê? Porque conhecimento não é fé. Participar do culto não é amor. Hábito não é comunhão viva. O que significa conhecer a Deus não é apenas saber que Ele existe, é estar com Ele, viver por Ele, queimar por Ele. Isso não é conforto, é dor. Não é reconhecimento, é cruz. Não é formalidade, é fogo purificando até a essência. Você teme esse amor? Ou o deseja, mesmo sabendo o quanto custa? Você não é dono da sua vida. É apenas um administrador. Tudo o que você tem não te pertence. E um dia você prestará contas. E naquele dia, quando as desculpas se dissiparem, tudo será decidido por uma única coisa:
Você amou a Deus? Foi fiel a Ele quando ninguém via? Ou construiu sua torre, escondida atrás do nome dele? Não despreze os pequenos passos. Não subestime a obediência secreta. Onde você vê fraqueza, Deus vê força. Onde você se esconde do chamado, você perde não apenas um dom, mas sua parte no plano eterno. Cada dia é uma chance de viver para Ele, respirar por Ele, brilhar com a luz dele. Onde está hoje o seu coração? No altar ou em fuga? Você vive pelo eterno ou troca sua alma por migalhas? Ora quando ninguém te ouve? Ama a Deus no silêncio da noite? Ou sua fé é apenas um script sem dor, sem sede, sem vida? A salvação não é conquista, é misericórdia, recebida em humildade. É o grito, sem ti eu não sou nada. E é através desse grito que vem a força. Deus não exige perfeição, Ele exige verdade. E quando você lhe entrega seu eu quebrado, então Ele faz o milagre. Você consegue abandonar os papéis, as máscaras, os medos, para aceitar o amor verdadeiro, não suave, mas santo, não superficial, mas profundo? Está pronto para ser não apenas ouvinte do domingo, mas discípulo, um guerreiro no caminho estreito que atravessa a dor para alcançar a vitória. A fé verdadeira nasce onde o orgulho morre, onde a carne desaba, mas o espírito se levanta, onde não há apoio a não ser a cruz. E então tudo fica claro, não é quem você se tornou, mas quem você conheceu. Não é o que você fez, mas a quem você pertence. O dia está próximo, o julgamento não é metáfora. A pergunta não é o que pensam de você. A pergunta é, você conhece a Ele? Não conheceu, mas conhece agora? Ama-o de todo o coração? Entregou sua vida a Ele sem reservas? Que essa verdade não te dê descanso, que ela acenda dentro de você um fogo que consuma tudo que é supérfluo, porque Deus não chama para uma vida cômoda, mas para uma transformação real, para uma vida que não muda apenas você, mas todo mundo ao seu redor.